severidade, incisividade. Todas essas coisas são mal vistas pelo nosso mundo, né? A nossa sociedade não gosta, rejeita pessoas que falam num tom incisivo, com uma determinação férrea. A nossa sociedade não gosta de pessoas que falam, vão direto ao ponto. E falam de uma maneira muito, muito forte. Elas vão direto no ponto. Elas não são simpáticas, elas não visam arrebanhar multidões, porque para fazer isso você tem que ir agradando as pessoas, você tem que pensar nos números, você tem que pensar em sua imagem, né? A imagem minha não pode ser prejudicada, então eu tenho que ponderar sobre vários pontos. Isso não pode ser tratado, aquilo não. Por mais que sejam coisas interessantes, não se pode tratar, porque, veja, se eu falar isso, a pessoa vai interpretar de uma forma, isso pode me levar a ter menos seguidores, e etc, que daí eu vou ter dificuldade para arranjar financiamento, que depois isso, aquilo, e eu não vou conseguir olhar na cara daquela pessoa, e por aí vai. Toda a pessoa que age dessa maneira, ela está centrada no intelecto. O intelecto domina a sua vida. E isso é muito, mas muito humilhante para aqueles que se propõem realmente a transformar as suas vidas e o mundo. Porque se você se propõe resolver definitivamente os problemas da humanidade, né? Começando resolvendo o seu problema interior, claro, você não vai conseguir fazer isso baseado na razão, o intelecto. O intelecto ele vai sempre ficar ponderando. Ele vai estar dizendo a todo momento para você, olha, isso não é prudente, tome cuidado, isso não deve ser falado em sala de aula, em ambiente de trabalho, em rodas de conversa. Isso não é prudente falar sobre isso. Isso nunca foi feito antes. Vejam as experiências passadas, né, históricas, nunca deu certo. E por aí vai. E mesmo que hajam muitas estatísticas, né, corroborando, servindo para sustentar esse argumento intelectual, a gente nunca pode esquecer que as grandes transformações, os grandes saltos da humanidade e os grandes saltos em nossas vidas, né, nas vidas dos indivíduos, né, sua vida pessoal, se deu pela pessoa adentrar num terreno desconhecido, muitas vezes altamente perigoso. E daí surgiu algo novo. Foi transpassada uma barreira. Tal qual uma aeronave, quando passa a barreira do som, ela supera meio que certas coisas, né? O fenômeno se propaga, ele anda mais rápido do que a propagação dele próprio. Quer dizer, o fenômeno já passou e a ciência que as pessoas têm da passagem dele vem depois dele ter ocorrido. Então, a mesma coisa que vale para o escoamento compressível, vale para a passagem de um profeta, de um gênio, de um místico, de um santo neste planeta. Ele passa, ele transforma o mundo, abala o mundo não tem consciência disso e só muito depois os efeitos do que a causa que passou gerou vão começar a ser escutados, percebidos pelas pessoas, compreendidos, assimilados. Quer dizer, o gênio passa como um cometa, causa um rebuliço às vezes, mas ninguém percebe.
Depois que ele foi embora, né, já foi morto, assassinado, maltratado, ou morreu esquecido, ignorado, daí a humanidade vem esse som, né, esse som começa a reverberar por todo o mundo, né? E daí as pessoas começam a perceber e se dão conta, né? Os primeiros, os que estão um pouco mais adiantados, se dão conta e pensam, nossa, passou um grande aqui e agora eu estou percebendo isso que passou, mas ele já foi embora. Eu até estava mais ou menos antenado, né? Eu via ele quando estava aqui, mas não dava muito valor, mas realmente era uma coisa grande. E daí esse som, digamos assim, né, espiritual, se propagando, vai atingindo outras mentes e corações. Só que, como o sujeito, né, estava tão rápido, sim, ele passou a barreira do som espiritual, digamos assim, isso só é percebido depois que ele morreu. Enquanto que uma pessoa que está andando tem uma movimentação muito lenta espiritual, muito lenta a movimentação espiritual, ela emite uma coisa e rapidamente se propaga e as pessoas captam, né? E daí, só que é uma coisa pífia, né? É uma coisa que as pessoas percebem, é uma obviedade, né? Quer dizer, coisas que estão no mesmo nível evolutivo rapidamente vão ser aceitas pelo resto do mundo. O Baldi falava, né? A mediocridade faz sucesso muito rápido nesse mundo. A genialidade não faz sucesso algum. E só vem depois que o sujeito que a tinha morreu, foi embora, não está mais presente. Isso diz muito a respeito sobre as leis universais que regem o nosso universo. Qualquer pessoa que for sincera consigo mesma e observar a realidade do nosso mundo vai perceber essas coisas. Inclusive, eu convido as pessoas a usarem toda a sua vida e prestarem atenção nisso. Ao longo de anos, observem as coisas sob esse prisma. Vocês vão perceber que quem está à frente do tempo não vai ser reconhecido, não vai ser valorizado, antes vai até ser perseguido, né? Após uma série de ser ignorado repetidas vezes, pode ser perseguido, atrapalhado, barrado, tentado em um linguajar mais bíblico. Então, eu falo tudo isso porque eu vou falar um pouco sobre os profetas, né? Eu estou lendo uma obra chamada A Visão Restaurada das Escrituras, Nova Interpretação dos Evangelhos e Outros Textos Bíblicos. Foi escrito por um sujeito chamado Roberto C.P. Júnior. É um livro que é apoiado, né, na visão de Abdrushim, o autor de Na Luz da Verdade, tanto citado pelo Mário Schroeder. Um autor interessantíssimo, muito profundo. Vai muito de encontro com a visão de Pietro Baldi e de Huberto Roden. E o interessante dessa obra, eu vou lendo, eu vou colocando grifos nela, pontos interessantes. Pontos interessantíssimos, né? Porque quase tudo é interessante, né? E chega em pontos que eu vejo que bate completamente com o que eu sempre senti, como eu vejo o mundo. É impressionante. É como se fosse eu falando a coisa, né? Eu me identifico completamente com a coisa. E tem uma passagem muito interessante aqui, que eu gostaria de ler, está na página 42 do volume 1, que diz a respeito dos convocados, dos profetas. Olha só o que diz a passagem, abre aspas. Os verdadeiros convocados e profetas de todos os tempos foram, ao contrário, invariavelmente severos e duros, muito duros, para com os povos que lhe era dado guiar. Agiam assim por amor,
por saberem que só com intensa movimentação espiritual o ser humano pode ascender espiritualmente e, por fim, alcançar o paraíso. Não se preocupavam se suas palavras pareciam ou não agradáveis aos ouvintes, mas cumpriam fielmente a incumbência que haviam recebido do Senhor. Abre aspas. Dirás a eles minhas palavras, quer escutem, quer não. Está na Bíblia. Ezequiel 2:7. Bom, como vocês podem ver, né, o meu modo de falar, o meu modo de atuar em vida traz consequências. Eu tenho ciência disso. Mas, muitas vezes eu me perguntei se eu estava no caminho errado. E quando eu me dei conta de que, de fato, o caminho era justamente esse, que eu agora sigo, eu adquiri essa segurança que é tão típica, né, de profetas, né? E essa segurança cada vez maior. Não vou falar que ela chegou no nível máximo possível, mas ela vem crescendo num ritmo assombroso. Essa autodeterminação. E eu fiz 3 perguntas simples. 3 perguntas simples para ver se eu estava no caminho, estou num caminho equivocado, estou me iludindo, achando que eu sou superior, sou arrogante, ou se de fato estou no caminho certo, tão certo que dificilmente alguém vai conseguir interpretar corretamente. Perguntei 3 coisas. Eu sou uma pessoa muito afastada, né? Sou muito afastada da sociedade. Só tenho o contato necessário para ter os meus ganhos materiais e tudo mais. Só isso, o mínimo possível. Não porque eu não queira me relacionar com as pessoas, mas porque as pessoas não querem ter relação de verdade umas com as outras. O que a gente vê pelo mundo são pseudo-relações, são não relações, são anti-relações, sob um olhar espiritual, né? Fofocar, trocar gozos em comum, trocar ódios em comum, trocar mexericos, falar de coisas que não levam a lugar nenhum. Isso toma a vida inteira de pessoas. Não é se relacionar com um ser humano. Não é se relacionar com o ambiente que o cerca. Sinto muito. Se isso lhe magoa muito, pois é, essa é a verdade mais pura. Aqui nesse espaço, a gente está interessado em resolver os problemas definitivos e começar a se melhorar cada um interiormente. Então, eu fiz 3 perguntas para mim mesmo. Eu estou me afastando dos outros, né? Eu estou me resguardando, estou me distanciando, porque eu tenho medo das pessoas, alguma coisa nos outros me assusta, eu tenho medo do debate, eu tenho medo de falar o que eu sinto, penso. Segunda pergunta, eu estou me afastando porque eu me acho superior, que eu acho que, olha, isso está certo e vocês não têm nada da verdade aí, eu sou superior, então eu mereço ficar no trono engordando, eu sou arrogante. Terceira pergunta, eu estou me afastando porque eu tenho ódio dos outros, quer dizer, eu não quero ver o outro, eu quero destruir, então eu não posso conviver próximo da pessoa e por isso eu me afastei. Então eu fiz essas 3 perguntas para mim mesmo. Eu estou me afastando mais, né? Estou me preservando mais por ódio, por medo, né? Por ódio ou por arrogância? E daí a resposta para essas 3 perguntas sempre foi não. Eu não me afasto, não tenho me afastado do mundo, né? Não completamente, mas em larga medida, claro, porque eu tenho medo de pessoas ou de situações, porque eu acho que meu ego, né? Meu ego é superior aos outros, né?
um sisteminha de ideias é superior aos outros, ou porque eu estou com raiva de alguém, ou de um grupo ou tal. Não é por isso, não é por esses motivos. Na verdade, né, eu gostaria muito de me relacionar com as pessoas. O Baldi mesmo fala, o ser evoluído é o mais orgânico possível, que mais busca se harmonizar com o meio, se relacionar, colaborar. Só que se a gente vive num sistema que só nas aparências é colaborativo, se a gente vive numa sociedade onde as relações são, na verdade, emborcadas, são relações superficiais, e a relação superficial, na verdade, é uma não relação, se você for ver de verdade. Se a gente vive num mundo no qual as pessoas enterram sua consciência crística, enterram seu Cristo interno, dão pontapé nela e enfiam num buraco, e só querem se relacionar o seu ego com outros egos para trocar egoísmos, né? Gozos, mexericos, ou coisas até positivas, só que num nível bem baixo, que não leva a lugar nenhum. Num mundo desse tipo, como alguém que vive uma realidade profunda pode se relacionar com o outro, considerando que o outro deve ser respeitado na escolha que ele fez? Como é que vai poder um ser que vê em mais profundidade, que percebe as coisas de modo profundo, que lida com aceita as diversas realidades, só que ela procura ver elas de uma maneira mais profunda? Como é que uma pessoa nesse nível, vai poder ter uma sociabilidade grande? Vai poder ser compreendida? Não é possível. Não é possível. De vez em quando pode ocorrer na trajetória da vida de um indivíduo desse tipo, dela se deparar por um lapso de tempo curto com outra pessoa que está mais ou menos sintonizada com essa grande cosmovisão de mundo. E daí ocorrem trocas muito frutíferas para ambos. Existe uma colaboração, existe uma relação que dura um certo tempo e depois acaba, né? Então, fica muito difícil, né? Então, o que acontece parece um paradoxo, né? O ser que mais evolui, consequentemente, é o ser que mais quer se relacionar, só que ele deve ser bem isolado, né? Ele acaba sendo muito isolado, mesmo que com um desejo grande de atuar, porque o mundo não lhe permite atuar além de certas fronteiras. Quer dizer, por exemplo, né, se eu quisesse expandir mais as minhas vivências, né, me relacionar mais com os outros, eu teria que entrar no nível dos outros e ficar lá. Porque o mundo, ele não quer ascender, o mundo quer puxar quem está acima para baixo, falando que agora estou ascendendo porque eu lacei um cara que está vivenciando mais e trouxe ele aqui, né, para o meu nível e vamos lá, se adapta aí, agora vem trair, entra nas piadas, né, ria dessas várias piadas grotescas, carimbe 15 mil documentos, faça isso, faça aquilo, entre em 400 comissões, faça um malabarismo insano, que talvez a gente dê algum valor para o que você fala daqui uns 20 anos, né? Talvez a gente fale por isso durante meia hora, mas isso você vai ter que se arrastar muito aqui. O mundo, no fundo, quer isso. Diz aqui alguém por experiência própria. E isso funciona, é claro, em diversos graus, né? Uma pessoa que é mais elevada, já anseia por um mundo melhor, já não fica tanto nessas rodas de mexericos e tudo mais, se ela ainda está no plano humano, né? Se ela já percebe que o mundo não está indo por um caminho certo, mas nega o fator espiritual e tudo o que é decorrente dele, que é tudo,
essa pessoa vai, é como uma bolinha que começa a se destacar de uma imensa nuvem, só que ainda está no campo gravitacional dessa nuvem. Então, uma nuvem de pontos, né, tem uma certa região meio nebulosa que não faz parte da massa bruta, mas ainda está muito próxima dela. E essa pessoa, né, ela fica próxima desse nível. Ela vê alguém que está muito destacado dessa nuvem, ela até vê essa pessoa e fala, ó, nossa, como é interessante esse indivíduo, mas para eu me relacionar com ele, ele tem que chegar aqui para mim e a gente falar das coisinhas agradáveis, as coisas culturais, e tudo sob uma perspectiva do intelecto, mesmo que um intelecto que tenha uma intenção de ser melhor, né? Só que no fundo, um intelecto que vise transcender, se ele não se render ao espírito, à intuição, ele sempre vai acabar ficando preso na média geral da humanidade. Ele sempre vai ficar no nível da média. Quer dizer, quem vence nessa luta entre o cara que está puxando para o alto e a massa imensa da sociedade, para essa pessoa que está começando a se destacar, é a massa enorme. Porque ainda a mentalidade dessa pessoa está baseada na quantidade, nas aparências, no número. Então a pessoa não vai conseguir se descolar e começar a caminhar para cima. Então isso explicou muitas coisas que aconteceram em minha vida. Agora, para mim, está muito claro. E a pessoa pode se perguntar, né? Eu faço esse exame de consciência a todo momento. A pessoa pode se perguntar, eu me pergunto, olha só, eu estou me sentindo mais tranquilo com esse nível de isolamento tão grande, insuportável para a imensa maioria da humanidade, ou eu estou me sentindo em paz, em harmonia, eu sinto que minha vida está caminhando, está avançando. E eu faço esse exame de consciência, semana ou outra, e eu sempre tenho a mesma resposta. Eu me sinto muito bem. E quanto menos pessoas eu converso, melhor eu me sinto. Não é porque eu não queira me relacionar com as pessoas. Não é que eu não queira ajudar as pessoas. É que as pessoas, em sua imensa maioria, não querem se ajudar a si mesmas. Elas não querem se ajudar. Né? Então, para elas querem colocar tudo no seu próprio nível. Né? Eu quero ascender, mas o cara que desça aqui no meu nível, a gente tem que ficar nesse nível. Eu não quero expandir meu círculo, né? minha zona de consciência, porque isso dói muito. Isso exige um trabalho interior muito grande, que não é mental, é mental inicialmente, conceitual, mas eu vou ter que vivenciar isso. Na hora do vamos ver, eu vou ter que lidar sozinho com situações que eu nunca lidei antes, que eu não quero fazer isso. Então eu quero puxar o sujeito para a minha zona e quero que o sujeito fique aqui na minha zona falando de coisas maravilhosas. Ai, como é agradável, né, ter pessoas mais conscientes perto do meu círculo de chazinho, num conforto, numa cabana high-tech, num ambiente natural, cheia de pessoas, né, que pensam exatamente igual. Como é bom, né, isso aí. É muito agradável, né? E daí a pessoa cai na maior das armadilhas. Ela não consegue ascender espiritualmente. Por isso, as pessoas não suportam conviver com profetas, né? Quando os profetas estão atuando localmente próximo a elas. Os profetas são bonitos para alguns, né? Quando eles estão lá longe na história, né? Longe no espaço e no tempo, porque daí não incomoda os egoísmos seus nesse universo local. A pessoa pode ficar nessa masturbação intelectual, né? Porque isso é uma masturbação intelectual, porque a pessoa vê e compreende, às vezes, não compreende, né? Mas estuda grandes verdades universais. Só que ela não quer implementar isso na sua vida. Não, eu aplicar isso em vida,
eu faço isso, vou fazer isso quando eu estou trabalhando na indústria, na empresa, no escritório, dando aula, pesquisando. Não, isso não. Eu não vou implementar, porque isso não tem nada a ver. Isso é só uma coisa bonita que eu admiro em 4 paredes, meia hora por semana e acabou. A vida real é outra coisa. Joga isso fora. Então, uma pessoa dessa, ela vai ter ódio quando surgir um indivíduo que comece a se comportar, né? Se comportar como esses profetas. E essa pessoa, se for genuíno esse profetismo, né? Essa intuição desse ser, a pessoa não está olhando assim, olha, esses profetas falavam forte, eu vou falar também porque é legal, é bonito. Não é por causa disso, não. Isso tudo, esse falar com incisividade, com severidade, mas muito amor para com os outros, é uma consequência de um longo processo que se iniciou lá no espírito. A causa é muito mais profunda, né? Então, o que me leva a fazer esses vídeos, falar da maneira que eu falo, escrever nos meus blogs os textos das maneiras que eu escrevo, que a meu ver são conduzidos muito mais pela intuição do que pelo intelecto, é justamente uma visão profunda da realidade. É uma vivência profunda, né? Uma implementação desses princípios universais em minha vida, às custas da minha imagem, da minha posição, às custas das minhas posições humanas, né? Da minha posição humana. Toda conquista tem um preço, né? Toda conquista verdadeira, na vertical, evolutiva, exige uma renúncia. Renúncia do quê? De aspectos mundanos. E isso foi o que os profetas fizeram, né? E o que os profetas fazem, né? Quando os profetas, eles anunciam verdades profundas. Eles combinam, né, uma visão interior profunda com uma atuação extremamente eficaz na tentativa de fazer as pessoas acordarem. Então, o que os profetas deixaram aí, né? Muitos foram assassinados, ignorados na época, e muitos pensam, não adiantou nada. Não. Se ficou o exemplo deles. Se a gente interpretar corretamente o que eles falaram, compreender essa verdade universal e começar a contaminar nossas vidas, né? A gente começar a viver de acordo, a gente automaticamente vai começar a ter um comportamento parecido. Mas atenção, isso é natural, isso deve vir naturalmente, não de maneira forçada. Que se for de maneira forçada, você está no intelecto. Então é uma furada, você está igual o cara que é cético, que nem o religioso, o crente fanático, ou que o agnóstico, você está no mesmo nível. Se você fizer isso baseado em porque é bonitinho, porque é uma coisa diferente, porque é uma coisa que eu posso me destacar e ganhar algo com isso, você está refém do intelecto. Isso é algo que brota natural. E em mim, isso brota naturalmente. As pessoas costumam... poucas pessoas já comentaram comigo, né? De forma um pouco disfarçada, mas eu pude perceber isso delas. Elas falaram para mim que eu sou muito espontâneo, né? É muito natural como você age, vai na hora, tal. É muito sincero, né? Eu vou muito a fundo nas coisas. Eu não me conformo com o fato de não compreender uma determinada coisa. Eu não consigo fazer algo se eu não vejo sentido naquilo. Um mínimo de sentido. Eu não tenho nenhum estímulo para fazer a coisa se eu não vejo um sentido profundo. E por isso eu sou como eu sou. E por isso eu dou aula como eu dou. E por isso que eu acabo sendo muito destacado, muito isolado num mundo desse tipo. Mas eu não estou com medo, né?
Então, eu não tenho medo de falar todas essas coisas, porque eu sei que no fundo, eu não sou um arrogante. Eu até falo com os meus alunos, eu brinco, porque em sala de aula eu falo de maneira muito severa também. Coisas que extrapolam os limites da disciplina para tentar fazer o aluno enxergar um pouco além daquele horizonte restrito e muito pútrido de ficar preso só numa coisa, né? Se você não vê a substância por trás da casca, o destino final vai ser muito ruim, vai ser muito amargo. Então é preciso ver a substância por trás da casca daquilo que você ensina. Se você realmente quiser cumprir a verdadeira função nesse mundo. Isso pode ser feito de formas variadas. Eu, como professor, encontrei uma forma muito adequada à minha personalidade para fazer isso. Não à toa que o meu destino acabou, né? O destino acabou me fazendo me tornar professor. Então, eu acho muito interessante isso, né? Porque os profetas são muito confundidos com pessoas arrogantes, que se acham superiores, tal, e xingam, escorraçam os outros e etc. Só que se você fizer um exame profundo, você vai perceber que isso é uma coisa do intelecto. Pegue, por exemplo, o canal do Mário Schweder. Né? Mário Schweder, para quem acompanha os vídeos dele, viu vários e vários vídeos, vai perceber, de certa maneira, né? O cara é arrogante, o cara só vê coisa negativa. O sujeito acha que está com a verdade. Vez ou outra, né, ele comenta, né, que tem gente que deve lançar uns comentários, né, falando isso, né, que é legal tudo, mas você é muito duro, você é muito ríspido, você é uma visão muito negativa, tal. Mas, se a pessoa ver com um olhar profundo, ela vai perceber que não é. A humanidade precisa disso no momento atual, né? Quer dizer, se a gente pegar a obra de Ubaldi, ela é mais esperançosa, é mais profunda e um pouco mais profunda e mais esperançosa. Só que assim, o ser humano atual, eu vejo, ele com 500 pancadas que dilaceram o corpo, parece que não é suficiente para ele se orientar corretamente. É preciso que o cara seja verdadeiramente esquartejado, né, na forma, para ele se tocar que ele precisa, que ele está no caminho errado. Então eu vejo, né, a obra de Abdrushim como algo muito necessário no momento atual da humanidade, porque a gente precisa de severidade. Se a gente não der valor para os severos de nosso tempo, a gente quiser escorraçar ele, como a gente vem fazendo há milênios, a gente vai ter que lidar com a lei suprema, que é severa também, se a gente persistir no caminho errado. E daí tem uma coisa, meu amigo. Pode até, escorraça, né? Escorraça os profetas de nosso tempo, escorraça todo mundo que está incisivamente apontando para uma verdade mais profunda. Façam isso. Daí, beleza, vocês vão ter que lidar com a lei, que vai estar dizendo a mesma coisa que todos esses sujeitos estavam dizendo. Só que, meu amigo, a lei você não vai conseguir dobrar. A lei de Deus, ela não vai ser dobrável. E ela vai também, à sua maneira, impor essa verdade. O ser tem liberdade até certo ponto. A gente é livre para fazer errado e vai sofrendo as consequências desse erro. Se a gente persistir por muito tempo no erro, mas muito tempo, só vai sobrar a alternativa das leis universais atuarem. Daí vai ser o determinismo e o férreo da lei atuando. Os profetas, eles queriam evitar isso. E para evitar isso, de forma efetiva, eles tinham que ser severos. Olha só que interessante. De repente, o cara que é mais ríspido às vezes com você, dá paulada, mas dá com muito amor e com noção de que é com o objetivo de lhe melhorar, na verdade é alguém que quer a sua ascensão.
E eu não estou falando aqui, né, da paulada do sujeito que chega aí e sai batendo nos outros, né? Por favor, não interpretem erroneamente, não distorçam as palavras aqui substanciais. Estou falando que a pessoa que às vezes é mais dura com você é a pessoa que mais quer que você melhore, mesmo que faça isso de uma maneira inconsciente, né? Às vezes a pessoa é só uma ferramenta do alto para que você se melhore. Isso também explica uma série de outras coisas que ocorrem em nossas vidas. Então é isso, gente. Certo? Eu espero que isso tenha sido esclarecedor. Quem conseguir, né, se aprofundar o suficiente vai perceber a verdade nessas palavras. Aos outros, né, fiquem tentando outros métodos. Vejam se esses métodos, né, que vão contra isso, né, que não estão de acordo com isso, lhes levarão a algum lugar, né? Eu acho que todas as pessoas devem experimentar o que elas julgam ser correto ou não. E daí a gente vê no que vai dar. O tempo está chegando. É hora de decisão. É isso. Saudações fraternas.